Oi, galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Carol, sou prof de matemática e eu tô super animada para começar essa aula incrível que eu preparei sobre equações. É uma aula bem introdutória sobre equações com alguns termos importantes e informações que a gente precisa saber. Aqui, com esses vídeos, vocês vão encontrar uma matemática descomplicada para expandir o conhecimento de vocês. E é uma matemática básica, porque ela é a chave para o sucesso. Vamos aprender juntos? Vamos agora entender o que é uma equação. Eu, particularmente, adoro equações e adoro trabalhar com equações, porque eu acho que elas são muito úteis e bastante divertidas também. Até então, a gente sabia o que era uma expressão algébrica, que tinham aqueles termos onde a gente tinha um número e a letra, onde a gente tinha só número e a gente podia unir os termos semelhantes. Muito bem, aquilo era uma expressão algébrica. Ótimo. Agora, qual é a principal diferença? O que diferencia lá uma expressão algébrica de uma equação? Porque se eu colocasse aqui, por exemplo, 3x mais 1, isso seria uma expressão algébrica, né? E aí, o que diferencia essa expressão algébrica de uma equação como essa aqui de baixo, por exemplo? Bom, a primeira coisa importante de se observar é que em equações a gente sempre tem um sinal de igualdade. Então, tá vendo aqui como a gente tem um sinal de igualdade? A gente sempre tem que ter uma coisa igual a alguma outra coisa, certo? A gente tem que ter também, a segunda coisa, é uma incógnita. O que é uma incógnita? É um valor de alguma coisa que a gente ainda não conhece. É uma coisa, o valor que a gente quer descobrir. Normalmente, no grande número de casos, a gente usa a letra X. E quando tem mais letras que a gente quer saber o valor, a gente usa X, Y, Z, A, B, C e assim por diante. Mas, como incógnitas, o comum matematicamente é se utilizar letras. Então, vamos ver aqui embaixo. A gente tem 3x mais 1 igual a 16. Isso é uma equação? Vamos ver se ela satisfaz as duas coisas que ela precisa ter para ser uma equação. Primeira, tem um sinal de igualdade? Tem um sinal de igualdade. Tem uma incógnita? Ou seja, um valor aqui que a gente quer descobrir quanto é que é? Sim, tem uma incógnita. Então, é uma equação, satisfaz a nossa necessidade. Nesse caso aqui, quem é a incógnita? O x, certo? Nesse caso aqui de baixo, vamos ver só mais uma para gravar bem. Tem uma igualdade? Sim, tem uma igualdade. Tem incógnita? Sim, tem incógnita. Tem letras aqui, ó, que a gente não conhece o valor. Quais são essas incógnitas? No caso dessa equação aqui, a gente tem o x, a gente tem o y e a gente tem o z, certo? Isso é importante para a gente entender o que é uma equação e o que não vai ser uma equação. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 15 mais 2 igual a 13. Tem sinal de igualdade? Tem sinal de igualdade. Mas tem incógnita aqui? Não tem incógnita aqui. Então, não é uma equação, tá? Isso aqui vai ser uma expressão numérica, mas não é uma equação. Agora eu preciso ver aqui 3 informações importantes que precisam estar sempre frescas aí na memória quando se está trabalhando com equações. Normalmente a gente usa equações porque a gente quer descobrir o valor dessas incógnitas. Então, nesse primeiro exemplo que a gente escreveu ali, que é 3x mais 1 igual a 16. Qual é a grande intenção aqui? É que a gente consiga utilizar manipulações matemáticas de multiplicação, de divisão, mais, menos, regras de potência, de raízes, e que a gente consiga de alguma forma isolar essa incógnita de um dos lados da igualdade. Veja bem, deixar essa incógnita aqui sozinha de um dos lados da igualdade, para que a gente consiga descobrir quanto é que ela vale. Que número a gente conseguiria colocar aqui, por exemplo, no lugar desse x, para que essa
equação fosse verdadeira? Essa equação é uma equação bastante simples. A gente consegue fazer de cabeça. Se a gente quiser 3 vezes algum número que a gente ainda não conhece, mais um que dê 16. Não é tão difícil. Se a gente pensar na tabuada, seria o número 5. Veja só. 3 vezes 5 mais 1 igual a 16. Vamos ver se isso é verdade. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. 16 igual a 16. Opa! Sim, é o 5 mesmo. Então, nesse caso aqui, o x é igual a 5. A gente nem precisou isolar ele de um lado da igualdade para a gente descobrir quanto ele valia. Mas é importante que se comece a aprender essas manipulações para quando se trabalha com equações, porque elas começam a ficar mais elaboradas e mais complexas. Porém, a gente só consegue descobrir o valor de uma incógnita numa equação se em uma equação a gente tiver uma incógnita, tá? Aqui é o exemplo do 3x mais 1 igual a 16. Nós temos uma equação, uma incógnita. Então, sim, a gente consegue descobrir o valor dela. Agora, se a gente olhar nessa outra aqui, 3x mais 2y mais z igual a y mais 3. Quantas incógnitas a gente tem aqui? 3 incógnitas, o x, o y e o z. A gente não consegue dar conta de saber o valor de x, de y e de z tendo só essa equação aqui, tá? Então, a gente só consegue chegar realmente no valor da incógnita de uma equação se em uma equação a gente tiver uma incógnita, tá? E a gente sempre tem que pensar na equação como uma balança. A gente pensa na equação como uma balança porque tudo que eu fizer de um lado, eu preciso equilibrar do outro, certo? Ou tudo que eu quiser fazer, eu preciso fazer para os dois lados. Mais adiante a gente vai entender o porquê disso que eu tô falando, mas de primeiro momento tenha isso em mente, de que a equação ela é uma balança e ela precisa de equilíbrio. Tanto que tá vendo aqui que nós chegamos no nosso exemplo, 16 igual a 16. Isso é uma balança perfeitamente equilibrada, tá? E outra coisa que eu quero trazer aqui sobre equações é a diferença entre termo e membro. Sempre que a gente tem uma equação, vamos continuar no nosso exemplo do 3x mais 1 igual a 16. Os termos é cada pedacinho ali que está sendo somado. Então, por exemplo, quantos termos a gente tem aqui? Nós temos o 3x, é um termo. Tá somando com 1? Bom, tá somando ou subtraindo, esse é outro termo. Então, o 3x é um termo, o 1 é outro termo e o 16 é outro termo. Então, nesta equação aqui, nós temos 3 termos, certo? Agora, quando se está falando de membros, os membros de uma equação são diferentes dos termos. Os termos aqui a gente viu, é cada pedacinho. Membro é assim, tudo que está do lado esquerdo da equação é um membro. Tudo que está do lado direito da equação é outro membro. Então, uma equação sempre vai ter 2 membros. O membro da esquerda e o membro da direita. Termos, ela pode ter infinitos, tá? Não tem um limite. Agora, membros não. Para ser uma equação, vai ter um único sinal de igualdade. Então, a gente vai ter alguma coisa do lado esquerdo igual a alguma coisa do lado direito. Então, sempre, somente 2 membros numa equação. Agora, vamos fazer alguns exercícios, né, juntos, para a gente conseguir fixar bem essa coisa de o que é uma equação. Mas lembra, tem que ter um sinal de igualdade, tem que ter uma incógnita, certo? Então, vamos aqui. Nesses exemplos aqui, da letra A à letra H, vamos ver quais são a equação e qual não é a equação. Primeira, temos um sinal de igualdade? Temos. Temos uma incógnita? Temos. Então, sim, é uma equação. Nessa aqui, 3x menos 9 igual o sinal de igualdade. Temos um sinal de igualdade. Temos incógnita? Sim, temos o x. Então, sim, é uma equação. 2y menos 9 igual a 23. Tem sinal de igualdade, tem incógnita. É uma equação.
15 mais 7 igual a 22. Tem sinal de igualdade? Tem. Tem incógnita? Não tem. Então, não é uma equação, é uma expressão aqui numérica comum. De baixo, 3x é maior que 10. Tem sinal de igualdade? Tem esse sinal de maior aqui. Não é uma equação. Mais adiante, no futuro, a gente vai aprender que isso aqui é uma inequação, tá? Mas, por hora, a gente precisa saber que não, ela não é uma equação. Já começou por aí, ela não tem o sinal de igualdade. 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado igual a 32. Tem o sinal de igualdade, mas não tem incógnita. Então, não é equação. 19y ao quadrado menos 7y igual a 0. Tem sinal de igualdade e sim, tem incógnita, tem o y. Então, é uma equação. E por último aqui, a gente tem sinal de igualdade, mas a gente também não tem incógnita, então ela não vai ser uma equação. Nessa de baixo aqui, eu coloquei 3y ao quadrado menos 6y mais 7 igual a 0. Primeiro, aí tá pedindo qual é o primeiro membro e qual é o segundo membro dessa equação. Já tá afirmando que ela é uma equação. E sim, a gente pode ver que é verdade, tem um sinal de igualdade e tem incógnita. Tá? Lembra, membro, o primeiro membro é sempre tudo que está do lado esquerdo, o segundo membro é sempre tudo que está do lado direito. O que está do lado esquerdo aqui para ser o nosso primeiro membro? 3y ao quadrado menos 6y mais 7. E quem é o nosso segundo membro? Tudo que está do lado direito. O que é tudo que está do lado direito? Como se fosse muita coisa, né? 0, certo? Então, primeiro membro lado esquerdo, segundo membro lado direito. Agora, se tivesse pedindo os termos, aí a gente teria mais. A gente teria este termo aqui, a gente teria este termo aqui, este termo aqui e este aqui do outro lado da igualdade. Mas não é isso que está pedindo nesse caso, certo? E neste outro exercício, a gente tem 4 equações e a gente tem uma tabelinha onde a gente precisa dizer quais são as incógnitas dessas equações em uma coluna, em outra coluna dizer quem é o primeiro membro e na outra quem é o segundo membro. Bem tranquilo, vamos analisar juntos. Nessa primeira equação aqui, ó, quem é a incógnita? O x. Quem é o primeiro membro? Tudo que está do lado esquerdo. 4x mais 2. E o segundo membro, o que está do lado direito? 5x menos 7. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Incógnita. Quem é a incógnita aqui? O y. Qual é o primeiro e o segundo membro? Primeiro membro, segundo membro. 2y mais 3 e aqui 13 menos 5y. Essa aqui, ó, já ficou maior e tem frações. Nossa senhora, eu já tô me assustando. Tranquilo, é exatamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. Quem é a incógnita aqui, ó? A letra M. A letra M é a nossa incógnita. Quem é o primeiro membro? Tudo que está do lado esquerdo. 3 meios de M mais M sobre 3. Quem é o segundo membro? 8 menos M sobre 5. E por último, quem é a nossa incógnita? Letra K. Quem é o primeiro membro? 0, está do lado esquerdo. Segundo membro, 6K menos 1 meio, certo? Então, espero que até aqui tenha ficado tudo claro, tudo entendido. Qualquer dúvida podem me questionar, mas até o presente momento a gente ainda não fez nenhuma manipulação matemática com as equações. Isso, com certeza, vai vir agora na sequência desse conteúdo de equações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!